Olá, bonitas! Aqui eu vou mostrar para vocês o passo a passo desse procedimento. Na foto 3 está o resultado final e na foto 2 e 1 vou mostrar para vocês como eu defini o procedimento para ficar com esse resultado final. Bom, então, primeiro de tudo, a gente observa que ela tinha uma sobrancelha bem arredondada nessa foto 1 aqui, ó. Isso acontece porque ela tem bastante ausência de pelo nessa parte inferior. E por ter falta de pelos aqui, a sobrancelha fica côncava, ela fica arredondada, deixando a sobrancelha com bastante entrada e com aspecto triste. Então, a gente precisa quebrar isso, deixar como a foto aqui, ó, do exemplo embaixo, linhas mais retas, equilibradas, para deixar o resultado final mais harmônico. Então, para a gente conseguir definir isso, deixar linhas retas nessa parte inferior, a gente primeiro precisa identificar a grossura ideal para essa sobrancelha. Sempre quando eu vou fazer a sobrancelha para definir a grossura, eu nunca vou mudar radicalmente, por exemplo, engrossando muito a sobrancelha, porque senão acaba fugindo da personalidade da cliente, acaba ficando pesado. Então a gente precisa valorizar, melhorar o que ela já tem e não mudar radicalmente. Então eu vou encontrar qual é a grossura natural dela e através dessa grossura, aí sim eu vou definir a linha, para que assim eu consiga fazer um projeto rente ao pelo dela. Então eu vou pegar a grossura que ela já tem e vou enquadrar para onde ela não tem, porque dessa forma eu vou encorpar a sobrancelha sem engrossar fora do natural dela. Então feito isso, eu vou pegar aqui, ó, linhas retas e fazer aonde tá faltando pelo, sem engrossar demais. Então, eu pego aqui e encorpo a sobrancelha dela. E eu vou deixar com linhas retas tanto a parte superior quanto a parte inferior. Na parte inferior, eu tenho que sempre fazer um leve arqueamento nessa parte do ponto alto para definir ali mais preenchimento e uma sobrancelha mais realçada. Então, feito aqui definindo o desenho, aqui na foto 2, né, a gente tem já o desenho pronto. Então, a gente vai aqui preencher. Para preencher com os fios, a gente primeiro precisa entender o movimento do pelo da cliente. Então, a gente percebe que aqui na foto 3, a gente identifica que a sobrancelha dela tá com bastante movimento e naturalidade. O fio acompanha o pelo. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz para encaixar esses fios para essa trama de pelos que ela já tem. Aqui no começo da sobrancelha, a gente percebe que é uma sobrancelha bem falhada, tem bastante ausência de pelos. Então, é por isso que eu gosto de fazer a sobrancelha, ó, com bastante ligamento, com bastante ramificação. Ramificação é quando a gente faz os preenchimentos de forma mais ramificada, mais movimentada, ou seja, um preenchimento mais aleatório. Não aquele preenchimento que a gente faz todo longo, todo reto, porque senão isso fica artificial. Então, para a gente deixar esse aspecto dessa sobrancelha aqui bem natural, é importante a gente fazer esse preenchimento ramificado, com bastante ligamento. Então, eu venho aqui, ó, fazendo o primeiro fiozinho bem curtinho. Eu evito fazer um fio muito longo, porque senão dá uma impressão que a gente contornou a sobrancelha da cliente e perde a naturalidade. Então, eu faço um fiozinho bem curtinho, porque, ó, olha como os pelinhos dela no início é curto, então eu acompanho isso. O próximo fio eu vou fazer curtinho também, porém maior do que esse primeiro fio. Só que esse fiozinho, ele tem um leve movimento, ele não é um fio reto e não é um fio arredondado, ele tem um leve um movimento. Depois eu vou fazer o ligamento dos fios. Eu vou fazer esse preenchimento ligando um fio no outro, ligando sempre. Então, como no exemplo abaixo, a gente vai ligando. Um detalhe muito importante é que a gente tem que evitar fazer isso aqui, ó. Fazer o preenchimento ligando na mesma altura em todo o ligamento. A gente precisa oscilar isso, como por exemplo, percebe que aqui tá alto, aqui tá baixo, aqui tá alto. Porque quando a gente oscila, fica mais aleatório, deixando mais natural. Porque quanto mais aleatório, melhor fica. Senão fica robotizado. Então, sempre quando você for fazer esse preenchimento, intercala, fazendo o maior, o menor. E intercalando fica mais natural, sem ficar robotizado. Então, feito isso, você pode já vir, né, preenchendo. Como também você pode optar em fazer já o esqueleto para depois voltar preenchendo. Então, você faz os fiozinhos maiores para preencher depois. Isso fica a critério do que for melhor para você. Então, a gente vem, ó, fazendo os fios superiores. Você pode optar em fazer a linha guia para facilitar no limite da onde você vai subir com o fio. E você vem puxando os fios com bastante movimento
conforme o pelo da cliente tá indo, respeitando também os fios que irão descer depois. Aqui eu só tô fazendo os fios que irão subir, copiando como eu fiz aqui no exemplo abaixo. Então, feita a parte ali inferior, agora a gente vai para a parte superior. Você pode já fazer o fio longo ligando aqui no fio de baixo, mas você também pode fazer o fio pelo o contorno, pegando da linha do contorno e descendo para depois fazer o ligamento de um fio com o outro. Opte também para o que ficar mais fácil para você. Dessa forma, fazendo esses fios curtos com ligamento depois, pode facilitar na sua visibilidade. Então, você vem fazendo aqui, ó, fios curtinhos, para depois ligar nesse miolo, fechando, porque senão a gente deixa assim, ele fica todo aberto, falhado, e fica uma sobrancelha pipocada e não gera aquele resultado, né, preenchido. Feito isso, agora a gente pode vir preenchendo todos esses fiozinhos que estão mais abertos. Para preencher esses fiozinhos, como aqui no exemplo abaixo, eu fiz o preenchimento de fios mais alongados. Então, eu peguei lá da base e fiz ele bem alongadinho, ligando no anterior e indo até o final. Você pode preencher a quantidade que for necessária, conforme o espaço que você tem. Eu só aconselho evitar fazer o preenchimento muito curto, porque, por exemplo, se você faz ele aqui muito curtinho, tem necessidade de colocar muito fio. E aí, você acaba ficando com uma sobrancelha muito fechada. Então, eu prefiro optar em fazer esses ligamentos mais alongados, para não precisar colocar tanto fio. Então, a gente vai fazendo, ó, esse ligamento no fio anterior para preencher todo esse espaço de ausência de pelos. Lembrando que o preenchimento vai ser pela necessidade do espaço que tem. Quanto maior você fizer, menos preenchimento de fios vai precisar. Aqui na cauda também, a gente vem preenchendo. Quanto menor espaço, menos fio você vai colocar. Aqui, ó, é o exemplo do fio errado. Fazer fiozinho, ó, muito curtinho. Vai acabar precisando de muito pelinho. Então, a gente vem fazendo. Agora, a gente vai preencher essa parte do miolo. Vou melhorar aqui a visibilidade para vocês. A gente vem, ó, puxando o fio de baixo e o fio de cima, para fazer o fechamento desse miolo. Isso se você não optar em já ir fechando. Caso você queira fechar depois, para ter uma visibilidade melhor, agora é o momento de você vir puxando esses fiozinhos para fechar todo esse miolo. Então, a gente vem, ó, fechando todos esses fiozinhos para não ficar uma sobrancelha com aspecto falhado. Sempre puxa o fio que está à frente. Ok. Feito isso, agora a gente vai fazer o preenchimento dessa parte superior. Então, para fazer o preenchimento, eu vou pegar o fio lá do contorno e ligar no anterior. Então, pego do contorno, ligo no anterior e vou até o final. E eu dou sequência disso. Pego do contorno, ligo no anterior e vou até o final. E dou continuidade. Se o espaço for curto dessa parte superior, você pode vir só com um fiozinho curtinho. Mas se te sobrar espaço, você preenche com os 2 fiozinhos de ramificação. Então, dessa forma, a gente faz todo o passo a passo para ter esse resultado. Então, ó, na foto 1, a gente tem o do antes, na 2, o durante e na 3, o resultado final.